Queridos irmãos, queridas irmãs, nós vamos agora fazer a nossa reflexão do dia, em que fazemos análise de uma página de uma obra da literatura espírita. Nesse primeiro momento, rogamos ao alto, nos ampare a atividade e pedimos que as orientações e esclarecimentos trazidos nessa página possam contribuir no nosso desenvolvimento, no nosso aprimoramento e na nossa condução. Que assim seja, com a graça de Deus. Nós vamos fazer análise de uma página do livro Pão Nosso, ditado pelo Espírito Emmanuel e psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier. Nós vamos ler o capítulo da nossa edição, o capítulo 101 desse livro, Pão Nosso, em que Emmanuel faz uma análise da Epístola de Tiago. E ele faz aqui, tira um pequeno trecho, um pequeno fragmento dessa epístola e faz uma análise em cima disso. E é Tiago, capítulo 1, versículo 12. E a citação que Emmanuel faz é a seguinte, dessa epístola de Tiago. Bem-aventurado o homem que suporta com paciência a provação. E Emmanuel faz, então, a análise desse pequeno trecho dessa epístola, intitulando a mensagem dele como Resiste à tentação. Enquanto nosso barco espiritual navega nas águas da inferioridade, não podemos aguardar isenção de ásperos conflitos interiores. Mormente na esfera carnal, toda vez que empreendemos a melhoria da alma, utilizando os trabalhos e obstáculos do mundo, devemos esperar a multiplicação das dificuldades que se nos deparam em pleno caminho do conhecimento iluminativo. Quanto nosso anseio de claridade, temos milênios de sombra, antepondo-se-nos a mais humilde aspiração de crescer no bem, vigora os séculos em que nos comprazíamos no mal. É por isso que, de permeio com as bênçãos do alto, sobram na senda dos discípulos as tentações de todos os matizes. Por vezes, o aprendiz acredita-se preparado a vencer os dragões da animalidade que lhe rondam as portas. Todavia, quando menos espera, eis que as sugestões degradantes o espreitam de novo, compelindo a porfiada batalha. Claro, portanto, que nem mesmo a sepultura nos exonera dos atritos com as trevas, cujas raízes se nos alastram na própria organização espiritual. Só a morte da imperfeição em nós livrar-nos-á delas. Haja, pois, tolerância construtiva em derredor da caminhada, porque as insinuações malignas nos cercarão em toda parte, enquanto nos demoramos na realização parcial do bem. Somente alcançaremos libertação quando atingirmos plena luz. Entendendo a transcendência do assunto, o apóstolo proclama bem-aventurado aquele que sofre a tentação. Impossível por agora qualquer referência ao triunfo absoluto, porque vivemos ainda muito distantes da condição angélica. Entretanto, bem-aventurados seremos se bem sofremos esse gênero de lutas, controlando os impulsos do sentimento menos aprimorado e aperfeiçoando, pouco a pouco, à custa do esforço próprio, a fim de que não nos entreguemos inermes às sugestões inferiores que procuram converter-nos em vivos instrumentos do mal. Então, é interessante as colocações feitas por Emmanuel, porque ele mostra a dificuldade que temos frente a essas tentações que ainda existem no nosso mundo, íntimo e exterior. Apesar do processo bem acelerado que o planeta sofre, passando do estágio de provas e expiações para o estágio de regeneração, nós entendemos que a natureza não dá saltos, como o próprio Kardec coloca, e ainda temos a presença do mal, mesmo planeta de regeneração, eu sempre cito aqui, a Kardec nos coloca que mesmo no planeta de regeneração ainda existe a presença do mal. Entretanto, esse mal ele é numa escala menor e aqueles que ainda praticam o mal se sentem muitas vezes envergonhados de praticá-lo por ver o bem que o rodeia. Então, nós temos que entender que mesmo no planeta de regeneração ainda existe a presença do mal numa escala bem menor.
estamos ainda no processo, né, de transição, somos ainda um mundo de provas e expiações, então esse mal ainda assalta os nossos olhos de uma forma muito gritante. E ainda trazemos dentro de nós próprios o mal. Nós somos espíritos multimilenares que, por vezes, como o Emmanuel aqui coloca, né, seguimos o caminho do mal em outras existências pregressas. Então, temos ainda a tentação exterior que nos assalta e nos estimula a tentação interior que ainda trazemos de outras existências. Então, nós temos essa dificuldade até de passar por determinadas situações e superá-las, porque existe em nós ainda essa tendência ao mal. Exatamente o que coloca o Emmanuel aqui no princípio. Enquanto o nosso barco espiritual navega nas águas da inferioridade, não podemos aguardar isenção de ásperos conflitos interiores. Então, na condição espiritual que nos encontramos, ainda teremos aqui ásperos conflitos interiores. Então, nós temos uma transformação interior ainda a desenvolver. Mormente na esfera carnal, toda vez que empreendemos a melhoria da alma, utilizando os trabalhos e obstáculos do mundo, devemos esperar a multiplicação das dificuldades que se nos deparam, em pleno caminho do conhecimento iluminativo. Existe um ditado antigo, né, que o pessoal fala assim, quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. E é muito interessante nessa colocação popular, nessa frase antiga, né, porque por mais que nós rezemos, por mais que nós busquemos nos empenhar, existe ao nosso redor assombrações, né, tentações que estimulam as assombrações e tentações que trazemos em nosso interior. Então, nós buscamos transformar e parece que mais aparece ao nosso derredor situações que nos impelem a seguir um caminho um pouco mais deturpado, um pouco mais equivocado. E acaba sendo uma luta, por vezes, incessante. E muitas vezes nós falhamos, fraquejamos, porque aquilo que a Mano fala aqui, nós ainda trazemos, né, dificuldades interiores, conflitos interiores ásperos, muito fortes, que quando existe a situação exterior ao nosso redor, isso estimula essa aspereza das inferioridades morais que ainda trazemos no nosso interior. E por mais que nós nos esforcemos para tentar superá-las, parece que as situações exteriores mais se multiplicam nos tentando. Então é exatamente essa proposta aqui, né, resiste à tentação, porque existe essa tentação e nós temos que resistir a essa tentação. Né? Então o que acontece? Né? O que é resistir? É você tentar se preservar da existência de algo. Então é algo exterior que ainda existe, que estimula muitas das vezes aquilo interior que trazemos. Então nós temos que resistir não ao aspecto, né, da exterioridade, das tentações da exterioridade, mas resistir às tentações da exterioridade que acabam estimulando aquilo que ainda existe dentro de nós, da nossa inferioridade que trazemos. E é, por vezes, um processo complicado, porque, como eu disse aqui, né, por mais que você se empenhe, parece que mais coisas acontecem tentando te influenciar negativamente, parece que existem mais provas ao derredor, tentando estimular você a novamente falhar, cair. Né? Então, temos a necessidade de buscar resistir. É muito difícil ser cristão, né? É muito difícil você ter um entendimento e buscar vivenciá-lo, porque existe muitas das vezes em nosso derredor coisas que acontecem que acabam estimulando aquilo que trazemos no nosso interior ainda. A partir do momento que nós, vamos dizer assim, extirpamos do nosso íntimo determinadas condições que ainda trazemos, mesmo que aquilo venha a acontecer no exterior, não encontra eco no nosso interior, não reflete em nós. Então, nós conseguimos passar por aquilo com maior facilidade. Quando temos essa dificuldade, quando aquilo que às vezes nos rodeia, nos chama atenção, nos choca e nos estimula muitas das vezes a nos equivocarmos, é porque ainda trazemos um resquício, por menor que seja, mas ainda forte, em nosso interior, e encontra eco, então encontra ressonância aquilo que vemos e aquilo que trazemos dentro de nós. Então nós temos que resistir à existência ainda dessas tentações exteriores.
Aí coloca aqui, né? Contra o nosso anseio de claridade, temos milênios de sombra, antepondo-se a mais humilde aspiração de crescer no bem, vigora os séculos que nos comprazíamos no mal. Então, nós temos nessa vontade de atingir a claridade. Entretanto, né, temos milênios de sombra dentro de nós, aquilo que eu estou falando. Nós ainda trazemos em nosso interior milênios de equívocos, milênios de situações a serem reajustadas, né, reaprimoradas, modificadas. Então, nós tentamos buscar a luz, mas ainda trazemos dentro de nós uma sombra muito grande. Exatamente temos que fazer com que essa luz venha a clarear essa sombra que ainda trazemos, para que a sombra exterior não encontre ressonância na sombra interior que ainda trazemos. E continua mais aqui, Emmanuel, antepondo-se-nos a mais humilde aspiração de crescer no bem, vigora os séculos em que nos comprazíamos no mal. Então, nós temos séculos em que nós nos comprazíamos na prática do mal. Mas não é possível, André. Né? Eu não fazia mal, não é possível. Eu não consigo me ver fazendo mal, assim, num grau exacerbado a alguém. Graças a Deus que você não consegue se ver. Entretanto, saiba que ainda existe em você. Quando determinada situação encontra, como eu falei, uma ressonância no seu interior e você fala, você pensa ou você age de uma forma em que às vezes você mesmo se espanta. Gente, eu não deveria falar assim, pensar assim, ter feito isso. O porquê eu fiz? Exatamente por isso, você tem uma noção da claridade, mas você ainda tem uma sombra, né, de séculos no seu interior a ser transposta, esclarecida, a ser iluminada. É um processo gradual, um processo de esforço. A partir do momento em que você consegue clarear setores dessa sombra íntima que você traz, né, que nós trazemos, você começa a não ter ressonância dentro de você em determinadas situações. Então, você vai ver uma situação ao seu derredor que não encontra em você uma ressonância, porque aquela parte no seu ser você conseguiu clarear, você conseguiu fazer com que aquela sombra, que às vezes é espessa, comece a se atenuar, comece a se clarear de uma forma. Então, não existe uma ressonância tão grande. É por isso que, permeio com as bênçãos do alto, sobram na senda dos discípulos as tentações de todos os matizes. Então, temos as bênçãos do alto, mas temos as sombras, né, que permeiam os nossos discípulos. Né? É por isso que, de permeio com as bênçãos do alto, sobram na senda dos discípulos as tentações de todos os matizes. Então, nós temos o amparo do alto, mas existem em derredor tentações de vários tipos que acabam nos estimulando porque ainda encontra em nós um reflexo, ainda encontra em nós algo que trazemos em nós. E aí Emmanuel coloca aqui, por vezes o aprendiz acredita-se preparado a vencer os dragões da animalidade que lhe rondam as portas. Todavia, quando menos espera, eis que as sugestões degradantes o espreitam de novo, compelindo a porfiada batalha. Então, às vezes, nós achamos que estamos preparados a enfrentar determinada situação, estamos prontos a enfrentar determinada situação. E aí acontece a prova. Por isso que estamos no planeta de provas e expiações. Acontece uma situação que nos coloca à prova. E aí percebemos, muitas das vezes, como ele usa essa alegoria aqui, né, que aquele dragão que ainda trazemos dentro de nós existe. Aquela sombra ainda existe. Né? Existe um livro chamado Jesus e o Evangelho, à luz da psicologia profunda, ditado pelo espírito Joana de Ângeles e psicografado pelo médium Divaldo Pereira Franco, em que mostra ali a dificuldade de Jesus em tentar converter e reverter o quadro que o cercava, porque existia uma sombra exterior muito grande. Ele, Jesus, já não trazia mais nenhuma sombra íntima, usando aqui essas palavras, né, que o próprio Emmanuel fala. Jesus não trazia nenhuma sombra íntima, mas ele tinha uma sombra exterior que o cercava. E exatamente o que ele buscava fazer? Com a sua luz interior, ele buscava iluminar as sombras exteriores que o cercavam e procurava individualmente fazer com que cada pessoa viesse a
lutar contra a sua sombra interior, fazendo com que essa sombra interior se tornasse uma luz. Então é um processo que nós passamos por vezes por situações em que somos tentados. E aí percebemos que aquele dragão, como Emmanuel coloca aqui, ainda existe. Cabe a nós o quê? A luta. É que ele fala aqui, né? A batalha, né? Porfiada. Compelimos a batalha porfiada, quer dizer, uma batalha difícil, uma batalha que temos que nos empenhar, em que nós temos que nos esforçar da nossa parte. Entretanto, o que nós temos que entender? Que a partir do momento em que nós buscamos fazer com que essa sombra interior vá se desfazendo, né? Vá se deixando de existir, a partir do momento em que buscamos fazer luz em nosso interior, nós vamos conseguindo forças e temos o amparo, as bênçãos do alto, como é colocado aqui por Emmanuel, a nos cercar para que cada vez mais, nós venhamos a resistir às tentações que nos cercam e venhamos a resistir às tentações que ainda trazemos em nosso interior. Por isso, Tiago ter falado, né, que ele fala aqui, entendendo a transcendência do assunto, o apóstolo proclama bem-aventurado aquele que sofre a tentação. Impossível por agora qualquer referência ao triunfo absoluto, porque vivemos ainda muito distantes da condição angélica. Entretanto, bem-aventurados seremos se bem sofremos esse gênero de lutas, controlando os impulsos do sentimento, menos aprimorado e aperfeiçoando, pouco a pouco, à custa do esforço próprio, a fim de que não entreguemos inermes a sugestões inferiores que procuram converter-nos em vivos instrumentos do mal. Então, seremos bem-aventurados se nós resistimos a essa tentação. O que Tiago fala aqui, bem-aventurado o homem que suporta com paciência a provação. Então, se nós buscarmos resistir a essas provas que nos cercam, né, essas provações, se nós buscarmos resistir a essas tentações exteriores que ainda encontram ressonância nas inferioridades, nas limitações que trazemos no nosso interior, se nós buscarmos resistir a essa sombra coletiva, para que a sombra interior que trazemos não faça sintonia com ela, e muito pelo contrário, consigamos converter essa sombra interior em luz, nós estaremos, né, resistindo a essa tentação e seremos bem-aventurados. Estaremos sendo bem-aventurados porque estamos lutando nesse esforço. Não estamos ainda, como o Emmanuel coloca aqui, né, estamos distante da condição angélica, estamos muito distante desse grau de aprimoramento. Entretanto, pouco a pouco nós vamos alcançando cada vez mais esse estágio. E vamos alcançando cada vez mais esse estágio quando passamos por essas provações e vamos conseguindo fazer com que elas sejam algo do passado. Vamos conseguindo fazer com que aquela prova seja realmente só uma prova, não seja ainda algo que trazemos no nosso interior. E conseguindo passar pelaquela prova, né? E saindo inócuo, saindo vencedor desse momento, estaremos construindo dentro de nós algo novo, trazendo para o nosso interior uma luz nova, deixando que essa sombra inferior e interior que ainda trazemos ganhe vulto. E não encontre, muitas das vezes, na sombra exterior, né, o reflexo. Não nos deixemos levar por essa sombra exterior. Porque, apesar, né, de estarmos distantes, se nós lutarmos nessas situações de prova, seremos bem-aventurados. Porque temos o amparo do alto e temos que ter certeza disso. Então, nesse momento, né, de transição planetária, em que vemos coisas que nos assustam e que às vezes nos revoltam, nos dão uma certa raiva, né, que às vezes nós pensamos, falamos ou até agimos de uma forma que nos espanta a nós próprios, entendamos que estamos passando por uma prova. Entendamos que estamos passando por uma oportunidade de pararmos e pensarmos. Eu não posso deixar que essa sombra coletiva exterior encontre reflexo na sombra que ainda trago. O que eu tenho que fazer é que essa sombra interior que ainda trago, eu comece a clarear ela, comece a modificar ela. Então, a partir do momento em que nós passamos por provas, vemos determinadas coisas, passamos por determinadas situações,
mas buscamos nos controlar, buscamos converter a nossa postura para uma outra, nosso pensamento para um outro, nossa atitude para outra. Buscamos ter uma condição diferente daquela que até então, em momentos atrás, trazíamos, nós estaremos lutando, resistindo a essas provas e estaremos, cito aqui novamente, como Emmanuel falou, sendo amparados pelo alto por isso. Porque o objetivo de Deus é que todos nós atinjamos a perfeição. O esforço para atingir essa perfeição cabe a nós. Jesus nos mostrou que, apesar da sombra coletiva que nos rodeia, nós temos condições de fazer com que a sombra interior que trazemos comece a clarear com o nosso esforço, com o nosso empenho, com a nossa mudança. É um processo. Estamos longe das condições de angelitude. Entretanto, estamos a caminho de. E temos situações várias que nos colocarão à prova. Esforcemos-nos para suportarmos essas provas, tendo a certeza do amparo do alto. E a partir do momento em que começarmos a perceber em nós essa modificação em determinadas situações ou acontecimentos, vamos nos alegrar com isso e vamos nos empenhar cada vez mais. Fortalecendo isso, essa modificação, estaremos abrindo brecha para novas modificações. Irão aparecer outras provas. É aquilo que eu falei, né? Quanto mais eu rezo, mais a assombração aparece. Entretanto, nós estaremos preparados, fortalecidos para uma nova situação, para tentar vencer uma nova sombra, exterior e interior. E assim nós vamos nos aprimorando e caminhando com uma luz a que estamos destinados. Muito obrigado pela atenção de todos. Muita paz.